Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, Dr. Luiz César Souto Moura, ex-diretor de futebol do Internacional, Paulo Pelaipe, ex-diretor de futebol do Grêmio e do Flamengo, e o narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes FM 94,9 AM 640. Ficaram algumas questões pendentes. Deixa eu começar pelo técnico do Internacional. O senhor, doutor Luiz César, manteria o técnico? Eu quero dizer o seguinte, eu sou sempre favorável a trocar o treinador quando se tem a possibilidade objetiva de fazer uma troca benéfica, trocar por alguém melhor. Vou dar uma notícia em primeira mão aqui, vão me desmentir, não tem problema nenhum. Muricy Ramalho foi sondado e disse o seguinte: fosse janeiro e não tivesse tanta cobra criada, eu poderia pensar. Ponto. Notícia em primeira mão, não vou. É um grande treinador, acho que é um dos melhores do Brasil. De repente pode ser até me passar um cachorro. Eu até estou achando estranho, porque me parece que está estável ainda a situação do Diego Aguirre. Por isso que eu custei a dar essa informação. O que tu estás dizendo é que é um movimento muito comum no futebol, mas de um teor de trairagem inadmissível. Este profissional salvou os erros administrativos deste primeiro semestre da direção do Internacional, que contratou jogadores que fracassaram, e ele encontrou alternativas mais do que repondo em campo, produzindo jogadores que se transformaram em moeda de troca para o Inter, em ativos valorizadíssimos no mercado internacional. Ele salvou as finanças do Inter. Então, um movimento desta natureza revolta qualquer um que acompanha o futebol com um olhar de respeito ao profissionalismo das pessoas. Por eu saber que ia acontecer esse tipo de discurso, é que eu demorei 3 dias para dar informação. Mas não é discurso, é a defesa da lealdade do futebol. É que alguém vai dizer que isso tudo é elucubração da imprensa, que é mentira. Mas como eu não sou cofre da informação, eu estou dando a informação. E por isso que eu disse... Ponto. Porque daqui a pouco alguém pode ter fabricado essa informação para desestabilizar essa atual administração e para ouvir essas coisas de comparativo e tudo mais. Vamos voltar. O Muricy, para mim, está até doente. Se alguém disser que o preparador físico pode ser substituído, eu até vou entender, porque parece que é um problema na preparação física, mas o técnico não. Tá, mas aí tu vai entender que o técnico não libere o direito do clube de contratar um outro preparador físico por entender que o dele não está funcionando? Tem os dois lados da medalha. Vamos voltar para o começo do ano, tá? Voltar para o começo do ano. A contratação do Diego Aguirre foi uma alternativa para um momento que o clube ficou sem alternativas, porque recebeu 5 negativas de treinadores brasileiros. Foi lá buscar no Uruguai um treinador estrangeiro. Mas a chance levou a negativa até em função que alguns treinadores durante a campanha foram descartados. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O Abel Braga e o Mano Menezes foram descartados. Por equívocos. E o Celso. Por equívocos de natureza política. Mas vamos só ficar com os fatos. O Mano Menezes que quis o Corinthians. Ficar os fatos. O Mano Menezes não, o Tite. Vamos colocar os fatos. Assim, a vinda do Diego Aguirre, então, ela não foi um resultado de planejamento. Ela foi resultado de uma circunstância que se criou. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. Nenhum treinador do Pífero dizia que não contrataria estrangeiro. Isso. Nenhum treinador estrangeiro deu resultado no seu primeiro ano no Brasil. Ou vocês têm algum contra-exemplo? Não, é que... Não, só lá o Filpo Nunes. Não, nenhum treinador... Não existe... Para citar o Filpo Nunes tem que ser velho. Não existe uma tradição de treinadores estrangeiros virem para o Brasil. É outro futebol e nenhum brasileiro. Time de garotos ganhou a Libertadores ao longo da sua história. Não tem como. E não só Libertadores, competições internacionais. Eu lembro, como dirigente em 2004, que nós jogamos voltamos a jogar competições internacionais com a Copa Sul-Americana, fomos jogar na Bombonera. E a gente tinha o nosso homem, o nosso primeiro volante ali era o Álvaro Búfalo, para jogar na Bombonera contra o Boca Juniors. Então, o Sobis começando, um jovem e tal. O técnico era o Muricy, né? O técnico era o Muricy, que, por sinal, na época, defendia que o Inter não devia jogar essa competição. Que ele jogava por imposição da diretoria, ele dizia isso em todas as entrevistas. Ele achava que devia se concentrar no Campeonato Brasileiro e ficar ali. E era uma divergência que a gente tinha e ela estava absolutamente definida.
Estava combinado, como com o Muricy é assim, ele diz o que ele acha, a diretoria vai lá e diz o que acha e 0-0, bola ao centro, né? Então eu quero dizer o seguinte, o Diego Aguirre, ele foi muito além do que eu pessoalmente imaginava chegando nas semifinais da Libertadores. Acho que nesse momento, né, não existe uma perspectiva objetiva de uma troca vantajosa. Então, eu penso que não é má ideia se manter esse treinador, que está aprendendo, que está conhecendo o grupo de jogadores, que mostrou independência em relação à diretoria, não se submeteu à imposição para tirar o Sacha e botar o Anderson, porque isso aconteceu. Vergonhosamente aconteceu. Ele não se submeteu. Então, eu acho assim, o treinador que tem essa independência, que erra com a sua cabeça, né, que acerta com a sua cabeça, ele merece o crédito, né, de poder continuar um trabalho. Ganhou bem o Campeonato Gaúcho. Dado o fato de que ele, como disse, é resultado de uma circunstância, não de um planejamento. Vamos ver alguém neutro. Que agora é neutro, que agora é profissional. Eu acho que o Diego Aguirre veio por Internacional por falta de opção, como disse aqui o Dr. Soto. Né, eu não tenho nenhuma dúvida, porque o Internacional apostou todas as fichas no Tite, o Tite fez a opção pelo Corinthians, que foi a primeira derrota do Internacional do ano, que vamos partir para isso aí. Comprovando o que eu dizia, o Rex se lembra bem, que se eu como dirigente, o dia que o Tite viesse treinar o Internacional, sairia pela outra porta. Tu te lembra disso? Lembro. 2004, bom, então, e falando aqui, então acho assim, gosto desse treinador. Acho que o Diego Aguirre está fazendo um trabalho um trabalho novo, porque as contratações do Internacional não deram certo. O Internacional contratou o Hever pelo que ele jogava no Grêmio. Campeão. No Grêmio e no Atlético campeão. Mas depois que o Atlético foi campeão da Copa Libertadores da América, o Hever está praticamente com um ano sem jogar, lesão no tornozelo, um grande jogador, mas tinha um histórico, porque o dirigente que contrata tem que fazer tem que fazer um levantamento, tem que pesquisar e ver a história do jogador. Então, por exemplo, o Newton foi vendido pelo Cruzeiro para a Inter de Milão e foi reprovado. Foi fazer os exames médicos e voltou de Milão em julho. Desculpa eu te interromper, mas assim, isso existe. Não vai interromper, vai colaborar. Não, isso existe no Internacional. Que essa pesquisa foi feita, porque tem uma pessoa lá dentro no departamento de futebol, que é o Marino, né, que é um cara que é pesquisador, ele vai para dentro, ele vai para esses... Então, Marcos Marino. Não, ele é... Não, o senhor está falando sério, está ironizando. Não, eu não estou ironizando. O Marcos Marino... Vou corroborar o que está dizendo. Foi convocado para a seleção brasileira. Trabalhou na Copa América pelo Marcos Marino? Sim, que é um analista, não é isso? Não. Aquele é o Maurício. O Maurício. Aquele é o Maurício do Mas o Marcos Marino, o Marcos Marino é dirigente. Mas pesquisou quem, afinal? O Hever? Não, ele é dirigente, tá? E ele representa na diretoria de futebol a Convergência Colorada, e ele é um cara que é um estudioso do futebol. É um funcionário da Justiça do Trabalho. Ele é um estudioso do futebol, é um cara que se dedica a isso, e ele tem todo o conhecimento dessas bases de dados, o iScout e outras tantas que estão aí à disposição, em que tu vai lá, que assim, são business intelligence, né? são ferramentas de BI, que tu chega lá, tu coloca os dados, olha, eu quero saber quem são os jogadores latino-americanos, né? Outro dado, que joga na Europa de 25 até 28 anos, que já ganhou esse campeonato, na última temporada fez tantos gols, deu tantas assistências, e aparece o número de erra. Hoje o clube só erra se quiser. Então aí que é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, não foi por falta de pesquisa. Então é o seguinte, a decisão política, aí que tá. Então a decisão política da contratação foi equivocada. Aí é que está, ou negocial. Exatamente. Não necessariamente político, ou negocial. Então eu quero dizer assim, eu hoje, com a presença... Tá, entendido. Com a presença do Marcos Marino como dirigente de futebol, eu tenho certeza que a pesquisa houve, que os dados estavam lá e que isso foi apresentado. Mas vocês estão falando da mesma coisa. Agora é o seguinte, o problema do Internacional não é falta de informação, é o modelo de decisão que desconsidera absolutamente É que o Pelaipe estava construindo uma ideia
Estava construindo uma ideia sobre a permanência ou não do Diego Aguirre. Não, Diego, eu acho o seguinte, eu acho que o treinador, quanto mais tu puder manter um treinador, melhor. Eu só tenho uma divergência em relação... Eu fui criado, aprendi com alguns treinadores que eu trabalhei, que quanto mais o time jogar e quanto mais repetir, melhor, dá mais entrosamento, dá mais conhecimento. Mas na Europa, mas as pessoas aqui dizem que na Europa feito isso, não. Com 2 ou 3. Muda 2 ou 3 ou 4. Não muda. Contra o sistema de rodízio. Mas completamente. Eu aprendi eu frequento vestiário desde a época do seu Oswaldo Rola, no Grêmio em 77, depois com o Enio Andrade, Evaristo Macedo. Oswaldo Rola não é 76? 76. 7 foi o que o falecido Carioca, que era meu amigo, me levou dentro do Grêmio 2 ou 3 vezes, vi lá o seu Rola e conversei muito com o seu Rola. Depois tive a oportunidade de buscá-lo e levá-lo para ver alguns jogos nos camarotes do Grêmio e conversava muito com o seu Rola. E ainda, antes de falecer, tive a felicidade de falar com ele uns 10 dias antes, indo visitá-lo num asilo, que ele estava junto com o professor Ricardo Zóssimo e com o próprio Alfredo Oliveira, o Carioca. Então, conheci as ideias, assim, aprendi com ele, assim, falar, e a gente ouve, porque no futebol a gente aprende, assim como o senhor trabalhou com o Muricy, e mostra, assim, uma coisa, o treinador, às vezes, não quer, mas a direção quer, provou que o Internacional estava na política certa, jogando a Copa Sul-Americana, que jogou 2004, 2005, 2006. Com aprendizado. Aprendizado, então serve como aprendizado. Então eu, por exemplo, como dirigente, acho que o Diego Aguirre está equivocado. No rodízio. Na quantidade. De mudar toda hora o time. Eu acho que o time, quanto mais, se tu definir um time titular, quanto mais esse time jogar, na minha opinião, não sei o que o Soto pensa, que trabalhou também no futebol, sabe que futebol, as ideias, cada um tem as suas ideias, as suas convicções, entendeu? Obrigado, Pelé, obrigado, doutor César. Zé Aldo, nós já vamos voltar. Por isso que eu perguntei se era ironia ou sério do Marcos Marino, só porque o telespectador entenda. O Marcos Marino, eu já sabia que era um estudioso, e aí aprofundou na sua análise do doutor Luiz César Souto Moura, e inclusive antes do Diego Aguirre aqui chegar, ele tinha um documento em mãos, um tape, uma fita, um DVD, sei lá que diabo, um documento em mãos da produtividade de cada jovem, de cada jogador do elenco principal. Então, o que disse o doutor Luiz César, eu também dou fé. A seguir, vamos projetar os jogos da dupla Grenal nesse final de semana. Já voltamos.